está em mestrado em Psicologia dele, pode ser de Ciências Sociais, doutorado também pela mesma escola de Medicina. Orientado pelo Roger Bastida. Orientado pelo Roger Bastida. Andou por várias universidades, anos ele estava no campo, escreveu dentro de vários livros, vou citar alguns: Cultura Brasileira e Identidade Nacional, Modernização Brasileira, Modernização e Cultura, Japão, Modernidade do Mundo, Modernização dos Saberes, Diversidade de Sotaques, Inglês, Ações Sociais, Universalismo, Diversidade, Inglês Político, Lugares apresentados. Renato, obrigado por estar aqui. Eu vou puxar para passar para cá, porque como eu não tenho microfone, eu estou com a garganta ruim e amanhã eu tenho que cantar. Então, porque eu faço música também. Então, dá para sentar aqui? Acho que dá, né? Para que segurar? Vai, vou lá, não dá para falar com esse negócio de segurança. Vai ter condição. Já está dando prejuízo. Mas, então fica mais fácil aqui para mim. Amanhã eu vou cantar no bar. Se vocês quiserem isso, no bar eu não vou ler. Lá não tem microfone. Lá tem microfone, sim. Eu conversei com o diretor. Porque se vocês entrarem com o meu nome, Renato Ortiz, Paris, São Paulo, no Spotify, no YouTube News, não vai dar certo, porque senão vocês vão encontrar um álbum de 12, um LP de 12 músicas. Renato Santos, mas aí vai ficar difícil falar, né? Mas como é que eu vou ver se eu seguro aqui. Assim que você quer? Não, o pessoal de casa não escuta. Hein? O pessoal de casa não tem escuta. O pessoal... tá bom, vamos fazer assim. Vou falar aqui, não vai sair o som para cá, então sai para algum lugar aí no ciberespaço. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, em particular o Zé Vicente, a oportunidade de estar aqui. Faz muitos anos que eu não venho a URGS, uma época que eu vinha até com regularidade, sobretudo por causa do Rubem e o pós-graduação em antropologia. Então, para mim, é realmente um prazer voltar aqui, depois de tantos anos. O que eu queria... Hein? Não, deixa eu segurar para gente. O que eu queria apresentar aqui hoje é um livro novo meu, está ali depois, se vocês quiserem, está vendo. Chama-se O Universo do Luxo. Esse livro saiu recentemente, em março, aqui no Brasil. Tem uma tradução que já está feita em espanhol, mas está saindo agora. Já vai há mais de um ano que essa tradução está pronta, mas pelos problemas econômicos da Argentina, o livro não foi publicado. E é um livro interessante que vem dentro de uma proposta que eu já venho trabalhando há mais tempo sobre a problemática da cultura, mundialização, etc. Então, vou fazer uma apresentação do livro em geral, quero que eu falarei umas 40 minutos, 45 minutos, por aí. E vocês depois façam comentários, perguntas, observações, como acharem melhor. Então, esse livro, na verdade, ele vem dentro de uma perspectiva, ele pode ser visto de dois níveis, dois registros. O primeiro registro é sobre o universo do luxo especificamente. O segundo registro, que eu vou falar, diz respeito ao mundo contemporâneo. Ou seja, em que medida esse universo do luxo me permite ler o mundo contemporâneo de uma outra maneira. Então, são coisas que eu já fiz em outros livros, essa estratégia que eu usei, mas que nesse universo particular, ele tem uma especificidade. Portanto, tem um nível da pesquisa, é uma pesquisa, digamos, tem uma dimensão empírica da coleta de dados sobre o universo do luxo, mas tem uma dimensão que nos remete a todo um debate, inclusive algumas questões interessantes de como nós olhamos para o mundo contemporâneo hoje a partir de uma entrada diferente, digamos assim, nesse mesmo mundo. Basicamente, como estou na universidade, a metodologia, existem muito poucos trabalhos sobre o universo do luxo na área de ciências sociais. São pouquíssimos existem. Ou seja, apesar de alguns autores têm escritos, como o Zomba escreveu um
textos sobre o luxo, como o Norbert Elias escreveu sobre a sociedade de corte, mas a partir daí o próprio universo do luxo ele não é trabalhado. E um segundo elemento que vai me interessar é o que eu estou chamando de o mundo dos ricos. Já tem uma pequena literatura sobre isso, ela não é grande também. Então, o livro teve o livro que é uma reflexão, um grande ensaio, ele teve uma dificuldade. A dificuldade é de como circular e conseguir acercar-se deste universo. Basicamente, o que eu fiz foi utilizar, sobretudo, textos de marketing, em francês, inglês, espanhol, português, uma série, italiano, às vezes, línguas que eu consigo ler. E também vídeos no YouTube, onde tem muita coisa, livros de segunda mão, tipo autobiografia de costureiros, esse tipo de coisa, para tentar juntar, digamos, dar uma ordem e construir um objeto dentro dessa perspectiva. Portanto, mas não é... ele tem uma dimensão antropológica até bastante forte. Eu sempre misturei sociologia com antropologia. Misturei não, eu não vejo muita diferença entre as duas coisas, essa que é a verdade. Mas não é uma observação participante, porque, evidentemente, nem a FAPESP, nem o CNPq financiam, digamos, champanhe, aviões particulares, viagens, Bolsa Louis Vuitton, Hermès. Não é impossível realmente se situar dentro dessa perspectiva. Então, esse é o material que eu trabalhei para montar, digamos, a minha argumentação. O que é importante nessa argumentação? Antes de entrar diretamente no próprio livro, eu queria colocar duas questões de abrangência mais teóricas, que me levaram à construção de um objeto. Trata-se de um objeto construído. O que me levou a isso tem a ver com o tema da globalização, em particular da mundialização e cultura, que eu escrevi vários textos, vários livros, artigos, uma série de coisas, mas no interior do qual existe uma problemática. E essa problemática diz respeito à questão do espaço. Se tem um tema no debate sobre globalização e mundialização, se vocês quiserem, eu voltarei depois na pergunta, se vocês perguntam, e diz respeito ao tema do espaço. Só para dar uma ideia de um equívoco que se fazia na discussão sobre globalização, o fim do espaço, por exemplo, o fim das fronteiras, ou, agora, não um equívoco, outros livros que eu trabalhei, o processo de desterritorialização de determinados bens culturais, que agora circulam em escala transnacional, tipo símbolos, Madonna, tipo comida, paisagens e uma série de coisas. A especificidade, esse é o tema importante, fronteiras e espaço. O universo do luxo é, simultaneamente, transnacional e hiperrestrito. Essa é a ideia. Ele é transnacional porque ele se encontra em todos os lugares do planeta. Porém, ele é hiperrestrito porque ele se circunscreve a fronteiras muito bem determinadas, certo? Que, no interior da qual se define isso que é o luxo. E esse mundo está articulado ao mundo dos ricos, que depois eu falarei em seguida. Está clara a ideia? Portanto, existe um movimento de expansão e de hiperrestrição. São esses dois movimentos que eu gostaria de trabalhar. Então, a pergunta é, como é possível entender as fronteiras que cercam, simbólicas e materiais, que cercam esse universo do luxo, em contraposição a um conjunto de outros elementos? Essa é a primeira ideia geral, que poderia elaborar melhor depois, se for o caso. A segunda ideia diz respeito ao seguinte: na medida em que se trata de um tipo de produção simbólica em escala transnacional, isso implica na criação de normas de legitimidades transnacionais, ou de autoridade transnacional. Um pouco o paralelo nós podemos fazer com a língua inglesa. O inglês se transformou num padrão de poder e de autoridade, ao deixar de ser norte-americano ou britânico e se transformar na língua, no idioma da modernidade mundo. Tá certo? Digamos que aqui a mesma ideia vai aparecer. O universo do luxo, ele, na verdade, ele secreta uma norma que é transnacional. Como essa norma vai se realizar nos lugares, não foi a pergunta do livro. Não é essa a questão. Certo? Então, não é tanto o texto, essa é a primeira abordagem. Segundo elemento,
Aí eu posso entrar diretamente no tema. Segundo elemento, para juntar essas coisas, para fazer isso, eu cunhei uma ideia de universo. Ou seja, esse espaço que, na verdade, é delimitado por estas fronteiras. Ou seja, o universo, para mim, é um território no interior do qual habita uma maneira de ser. Trata-se de uma totalidade na qual as partes estão inseridas. No interior deste universo encontram-se objetos, práticas, indivíduos e instituições. Então, por exemplo, não é um campo do Bourdieu. Esse eu deixei de lado, essa ideia de campo. Tá certo? Esse universo que é importante. Isso quer dizer o seguinte, que também eu não estou interessado na pergunta o que é um objeto de luxo. Eu estou interessado em articular objetos, práticas, instituições, empresas e a circulação disso. Dito de outra forma, eu estou interessado em articular bolsa Louis Vuitton, com carro Lamborghini, com viagens jato privados, com hotéis palácios, com viagens, passeios em iates. Tudo isso faz parte deste universo, tá claro? Essa aqui é a ideia principal. Então, a ideia depois eu posso até, não vou falar tanto disso, mas se quiser depois eu falo, não se trata tanto do consumo, se trata de entender a lógica deste universo do luxo, que eu estou chamando, e não necessariamente em termos de consumo, não é um lugar de consumo. Tá? Essa é a ideia importante. Uma vez colocando isso, acho que a gente pode passar para a exposição. O livro tem vários capítulos. O primeiro capítulo, eu acreditei até que seria possível não ter escrito, porque eu achava que, quando comecei a fazer a pesquisa, eu acreditava que já tinha um material muito grande sobre isso. Mas, para minha surpresa, eu percebi que não, que é muito difícil encontrar dados e assim, as pessoas trabalharam realmente muito pouco o tema. Então, é um capítulo introdutório que tem uma vantagem. A vantagem é mapear um pouco alguns elementos para desenvolver melhor a argumentação. Existem alguns dados estatísticos sobre o universo do luxo. Esses dados não são os melhores dados, mas são os únicos que existem. Porque as estatísticas são feitas por consultorias. E as consultorias vendem serviço às empresas de luxo. Portanto, não se trata de um IBGE, ou um serviço de estatística francês ou norte-americano, com sofisticações. Não, mas são pesquisas de mercado que subsidiam as empresas a atuarem no mercado transnacional. Porém, eles nos dão uma possibilidade de entender algumas coisas, porque aqui não se trata de fazer um trabalho de economista, realmente, no sentido de, digamos, quantificar o peso das coisas, mas mais de ter uma espécie de um mapa, uma geografia, e nós trabalharmos isso. Alguns dados são importantes e vale a pena serem dados. O primeiro é que, em 2016, o mercado de bens de luxos, que inclui carros, bens pessoais são bolsas, acessórios, óculos, vestidos, série de coisa, mais hotéis, vinhos e aguardentes, comida fina, artes finas, design imóveis, jatos privados, iates e cruzeiros. Ele foi de 1 trilhão de euros. É possível estabelecer um gráfico histórico de 94 a 2006, com os dados que são fragmentados, mas que eu consegui reunir, e percebi que se trata de um mercado em constante expansão. Então, esse é um primeiro dado importante. Desses dados, os que existem mais material são relativos aos bens pessoais. Bolsas, vestidos, colares, joias, essas coisas. Muito bem. Nesses bens pessoais é possível estabelecer, é importante dizer o seguinte, 1 trilhão de euros não é tanto se nós compararmos as empresas de luxo a outras empresas, tipo Toyota, Google. O faturamento da Google em 2015 é de 75 bilhões de dólares. Ela é muito maior do que a maior de todas as empresas de luxo. Depois eu falarei que é Louis Vuitton, Moet Hennessy, que é muito menor.
Porém, o valor simbólico do universo de luxo é muito superior a qualquer Google ou outro tipo de coisa. Então, isso é importante ter claro. É possível estabelecer uma distribuição regional desse mercado. Ele, na verdade, se concentra nas Américas, na Europa e na Ásia. Europa Ocidental, a Ásia, Japão, China, de uma certa forma, nas Américas, sobretudo, Estados Unidos e Canadá, mas também outros países emergentes. Agora já não somos mais emergentes, né? Somos submergentes agora na situação atual. Mas países como o Brasil, nesse sentido. É interessante perceber também que é possível, pelo menos, quantificar mais ou menos os consumidores. Porque esse mercado, na verdade, é um mercado onde tem 31% de consumidores chineses, 24 mil de americanos em toda a América, certo? 18% de europeus, 10% de japoneses, 10% de asiáticos e 7% de outros. Ou seja, os asiáticos compõem mais ou menos uns 51% desse mercado. Então, é interessante ter uma ideia, que é uma ideia primeira para se aproximar do objeto. Outra coisa que é bom dizer é que esse mercado, depois eu vou retomar, ele não cresce em função do aumento do consumo das pessoas dentro de um país. Ele cresce com a expansão do mercado de bens de luxo em escala transnacional. Ou seja, se nós formos olhar os dados em 1990 para os países europeus, para os Estados Unidos, ele praticamente permanece o mesmo. No entanto, o mercado aumentou com a integração de uns grupos ricos, asiáticos, japoneses e, sobretudo, também da América do Sul. Certo? Ele se globaliza, mas ele não se democratiza. Esse é um dado importante que vai no sentido da ideia da expansão e restrição. Esse mercado também é interessante porque ele secreta algo que eu gostaria já coloquei no início, mas é importante dizer. Ele gira em torno de um conjunto de objetos e, na verdade, formula uma norma e um padrão de gosto que é transnacional. Com isso, eu quero dizer o seguinte, não se trata daquela pergunta que às vezes os antropólogos fazem. Será que qual lugar ao conceito de luxo? Não, aqui é um padrão, é esse luxo, que é transnacionais. Ou seja, a entrada dos chineses, eles querem a bolsa Louis Vuitton. Eles não querem, não tem uma concepção sobre o luxo da época celestial do Império Chinês. Não, eles querem o que já está marcado. Existe uma história disso, que eu até trabalho no livro, porém não vou falar dessa história aqui nessa minha intervenção. Isso é importante porque tem a ver, talvez, com uma ideia, a gente podia fazer uma comparação com a linguística. Quando eu escrevi sobre o inglês e a norma do inglês, tem alguns autores. Ele é concentrado em termos de empresas e ele é concentrado em termos de cidades e lugares. Em termos de empresas, existem, nesse mercado de bens pessoais, 3 grandes empresas, que são oligopólios. Os economistas chamam de oligopólio de franja, ou seja, onde existem grandes empresas que são oligopolistas, porém que deixam lugar para pequenas empresas funcionarem. Isso é um termo que tem sido usado para vários estudos econômicos sobre a cultura e indústria cultural. Um exemplo é Hollywood e o cinema. Hollywood tem, digamos, concentra o poder, mas isso não significa que não existam outras formas de produzir filme. Portanto, existe um mercado, que é um mercado dominado por um oligopólio, que, na verdade, impõe determinadas regras, mas que não elimina a concorrência com outras pequenas empresas. Essa mesmo quadro, panorama, aparece dentro do mercado de bens de luxo. Existem 3 grandes firmas, que são a Richemont, a Kering e a LVMH. LVMH é Louis Vuitton Moet Hennessy. Louis Vuitton é a antiga Louis Vuitton, Moet é da Champagne, Moet Chandon, e Hennessy é o Cognac. Então, essas são as maiores empresas em bens pessoais. Não estou falando nem de automóvel, nem de viagens, por enquanto.
Essas grandes empresas, elas têm uma especificidade. Elas trabalham com várias marcas. Prada, Louis Vuitton mesmo, e as mais variadas. Por exemplo, outras, como Hermès, não. Hermès é uma marca específica trabalhada por uma empresa. Assim como Tiffany's, que também é uma marca específica de uma empresa. Então, nós temos pelo menos essas 3 grandes oligopólios transnacionais e marcas transnacionais, tipo Hermès, Tiffany's e outras, que, na verdade, trabalham aí no contexto desse oligopólio de França. Portanto, é um mercado hiperconcentrado e, na verdade, passa na mão de um grupo muito restrito de empresas. Segunda coisa é que esse é um mercado concentrado nas cidades. Se nós pegarmos o mapa agora, o mapa primeiro que eu estava querendo colocar era o do crescimento, mas agora coloquei as regiões, é possível colocar os países, nós colocamos as cidades são Nova York, Paris, Londres, Tóquio, Seul, Hong Kong, Pequim, Las Vegas e São Paulo. Certo? Então, na verdade... Hein? Xangai também. São cidades. Então, na verdade, os pontos aparecem nas cidades. Só que se nós formos olhar, as cidades, elas não estão nas cidades. Elas estão em determinados lugares das cidades. Bairros e ruas. Então, nós estamos restringindo ainda mais. Portanto, não se trata de um processo de gentrificação. É muito mais afunilado do que qualquer gentrificação possível. Isso implica em ruas, por exemplo, em Londres, Bond Street e Sloane Street. As duas ruas não são próximas, são distantes umas da outra. Em Paris, Avenue Champs-Élysées, Avenue Montaigne, Rue Saint-Honoré. Em Nova York, a 5ª Avenida, mas só entre a 49 e a 60. E no quadrilátero, o Mágico de Milão, que são 4 ruas que formam um quarteirão. Isso implica que aí é possível cruzar essas ruas com as ruas mais caras do mundo e estabelecer no mapa, digamos, a posição delas. O que me interessa nessa exposição? Não é apenas transmitir para vocês uns dados, porque o trabalho não é descritivo. É porque ele tem a ver com a premissa minha do argumento. É como se nós tivéssemos um conjunto de pontos descontínuos. Você tem os países, dentro dos países a cidade, dentro da cidade o bairro, dentro da cidade a rua, e o universo do luxo é aquilo que liga os pontos descontínuos. Essa é a ideia. Então, é necessário, simbolicamente, articular esses pontos materiais, materialmente, mas através também de um universo simbólico, duplamente. Tem que ser material também, claro, nós veremos em seguida, e simbólico. Portanto, aí nós vamos... A pergunta é, como esses pontos descontínuos podem ser articulados no interior desta fronteira que eu denominei universo do luxo? Está mais claro agora o raciocínio, eu acredito, né? Espero. Vamos lá. Agora, vamos começar com o capítulo, talvez é o capítulo que ajude melhor a entender, embora não seja, depende do leitor, qual o capítulo mais interessante, que eu chamei de um universo singular. É entender a lógica da constituição deste universo singular. Antes de passar para o capítulo, eu vou ler um trecho para vocês da entrada do capítulo, não por causa de estar assim, mas é como uma apresentação para escapar de um tipo de apreensão de como o luxo é pensado, muitas vezes, para a maioria da literatura, sobretudo de marketing. É o seguinte, o iate desliza no mar. Suas linhas são minimalistas. Música instrumental de fundo. Não há narração em off ou diálogos. A semiótica da imagem privilegia a sensação visual. Isso foi tirado do VideoTube, certo? Tem vários negócios de luxo. O barco singra calmamente no tapete azul. Deixa seus sulcos na água, as pegadas no oceano. Não se trata de um comercial.
há poucos clientes potenciais para serem convencidos de sua excepcionalidade. Estamos distantes do reino da publicidade. A artimanha é mostrar o que os olhos desvendam. Lentamente, a câmera percorre a paisagem, o deck da piscina, o bar, a sala de estar, os diversos andares, o elevador transparente em forma de cápsula espacial, a mesa posta com talheres de prata e taças de cristal, os quartos, a delicadeza da roupa de cama, academia de ginástica. As imagens transpiram conforto e elegância. O que essa imagem traz? Ela traz a seguinte ideia: o luxo é. Ele tem um ser. Eu olho para ele e eu reconheço enquanto tal. Nesse sentido, ele é natural. O que eu quero fazer é justamente o inverso. É mostrar como este universo é socialmente construído. Escapar dessa ideia que aparece muito. Tem várias citações que caminham nessa direção, não vou fazer isso aqui agora, mas essa ideia de que é como se ele fosse um dado da natureza. Se você se depara olhando justamente esse vídeo, você fala, mas é claro que aquilo é de luxo. Porém, isso tem uma construção. E é justamente compreender esta construção que é importante entender. Antes de passar para a construção, um dado inicial, que já vem, esse sim, de toda uma literatura anterior. O luxo, na verdade, vive uma ambivalência estrutural. A necessidade de ser um mundo à parte, num mundo que o envolve. Ele tem que se separar, mas ele está dentro de um outro mundo que dá. É possível fazer toda uma digressão histórica, está no livro, nos séculos XVII e XVIII, no século XIX em particular, mas eu vou pular essa parte, vou entrar direto no mundo contemporâneo para colocar o problema tal qual como ele se coloca. Um dos problemas que eu acho que todos aqui sabemos é o seguinte, é que no contexto do mundo, de uma sociedade de consumo, os objetos não têm mais exclusivamente um valor da sua utilidade. Eles são úteis, mas eles significam alguma coisa. Por isso que a publicidade faz isso muito bem. Certo? Então, é diferente você tomar um Nespresso, e o George Clooney nos assegura a autenticidade do Nespresso, e se vestir com uma roupa simples, feito num made in China que você compra no camelô. Certo? São coisas distintas. No entanto, tanto o Nespresso como a roupa, ela não significa exclusivamente que eles estão vinculados exclusivamente a uma dimensão de utilidade. A roupa vestir e o Nespresso se alimentar ou de alguma forma. Existe um elemento simbólico que caracteriza essas dimensões maiores. Dito de uma outra forma, no contexto de uma sociedade de consumo, existe uma inflação do simbólico. Certo? A pergunta que o universo do luxo vai se colocar é a seguinte: como eu me distingo simbolicamente desta inflação do simbólico? Essa que é a ideia principal, e aí, porque é importante se diferenciar e se distinguir, porque é necessário, ao mesmo tempo, se diferenciar e se distinguir. O luxo tem que ser diferente e elevado, as duas coisas. Porque se ele for só diferente, nós caímos naquela ideia de que tudo é relativo, não há problema nenhum. Não, ele tem que ser superior, mas ele tem que ser também diferente, e diferente. As duas coisas. Que maneira nós podemos fazer isso? Tem várias formas de entender isso, e aí, olhando a literatura, é preciso desmontar os principais argumentos. Primeiro diz respeito à economia. Já caiu aí. Eu já me perdi, essa pessoa. Primeiro, em relação à economia. Os autores, sobretudo de marketing, vão chamar aqui no mundo do luxo, existe o que eles denominam de efeito Veblen. A referência aí é a Teoria da Classes Ociosas, do Veblen. Eu não sei se ainda é um livro lido, acho que não. É interessante ler hoje. Não muito, mas é. E, na verdade, ele não tem a ver com a teoria própria do Veblen.
tem a ver com a ideia de que os preços no universo do luxo são instáveis. Na verdade, o correto seria dizer imprevisíveis. Não é possível você ter uma previsibilidade dos preços dos objetos, porque ele, na verdade, é marcado por um mundo simbólico tão forte que confere um valor que não é o valor da relação entre a oferta e a demanda, a procura. Essa é a ideia. Há muito poucos dados sobre isso. Mas se vocês quiserem, por exemplo, um lenço Hermès, em 1937, valia na França 218 francos. Em 1995, 1.300 francos. Ou seja, ele aumentou de preço em relação ao passado. E quando a gente vai ver na economia, as coisas caem de preço. O computador cai de preço, o telefone celular cai de preço, mas os objetos de luxo não necessariamente. Alguns podem até cair de preço, mas muitos sobem de preço. Qual é o importante aqui? É que não é a demanda que determina o preço, mas a oferta. Nesse sentido, existe uma afirmação que é importante, é que este é um mundo no qual o mercado não funciona como no mundo para nós. O exemplo do iate que eu dei é isso. Não é uma publicidade. Vocês não vão olhar a publicidade e comprar o iate, porque o iate custa mais de 30, 40 milhões. Certo? Então, na verdade, o importante é ver o iate. Funciona um pouco como aqueles carros Aston Martin no filme do 007. Não é? Realmente, essa aqui é a ideia. Você mostra a tecnologia, aquilo, mas, na verdade, o que é importante é esse mostrar. Ou seja, isso tem uma implicação, e nós vamos ver em seguida, porque se esse mercado funciona desse jeito, nós veremos, tem um vínculo com o mundo da arte, mas também tem um vínculo com o mundo da definição daquilo que é de luxo, que nós veremos em seguida. Como é possível também entender essa diferença em relação aos outros produtos e outras práticas? Uma maneira que eu encontrei na literatura, é engraçado que a gente faz pesquisa, de vez em quando eu acho alguns exemplos que foram escritos para você, né? Esse exemplo foi escrito para mim, que é o sistema de classificação dos hotéis na França. Existem vários sistemas de classificação de hotéis no mundo, mas o sistema francês é peculiar. E o que é interessante? Porque aqueles que fazem antropologia, e o Rubens aqui sabe disso, para os antropólogos o tema da classificação é muito importante. Então, ou como eu classifico uma coisa à direita, como eu classifico à esquerda, o que eu classifico acima, o que eu classifico abaixo, o que eu classifico como masculino, o que eu classifico como feminino. Esse sistema de classificação é muito interessante. No caso francês, o sistema de classificação dos hotéis é duplo. Existe primeiro a classificação, que existe em vários lugares do mundo, de 1 a 5 estrelas. Como é que se classifica um hotel de 1 a 5 estrelas? Você tem que ter, pelo menos, uma metragem do quarto, você tem que ter determinados serviços, o site oferece serviços em línguas diferentes, idiomas diferentes, ou não. Existe café da manhã, restaurante, e tem garagem, que tipo de roupa você coloca de cama, uma série de coisas. Então, existe uma comissão que chega e faz uma análise quantitativa, como se fosse um vestibular, você vai botando ali num questionário, tem quantos metros quadrados? Marca o A, não, menos, marca o B, assim, e aí depois se quantifica tudo isso e se divide os hotéis de 1 estrela até 5 estrelas. Portanto, hotéis módicos, baratos, hotéis medianos, 3 a 4, e hotéis em primeira linha, que seriam de 5 estrelas. Porém, existe uma outra classificação, que é essa que é interessante. Chamam-se hotéis palácios. Nos hotéis palácios, a classificação não é quantitativa, ela é qualitativa. O que é um hotel palácio? Um hotel palácio é um hotel que se situa num local nobre da cidade, Champs-Élysées, certo? Ou então Avenue Montaigne, ou outra coisa parecida, que de preferência em prédios que possam ser patrimônios históricos ou imobiliários, se forem construídos novos, e que oferecem um serviço exclusivo que nenhum outro hotel poderia oferecer. Hein?
Então, o que é interessante da classificação é o seguinte, você sobe nas estrelas de 1 a 5, mas os hotéis palácios pertencem a uma outra galáxia. A classificação, na verdade, é outra. Isso tem uma implicação. Eu não posso comparar uma experiência no universo dos hotéis de luxo com uma experiência em qualquer outro hotel de 1 a 5 estrelas. Da mesma maneira que eu não posso comparar com outro hotel de luxo, porque os dois fazem parte do mesmo circuito qualitativo. Está claro? É interessante como você tem uma classificação. Então, dentro desse sistema, dito de uma outra maneira, a esfera do luxo é incomparável, construída desta forma, evidentemente, claro, em relação a todas as outras dimensões da sociedade, e ela, na verdade, tem uma qualidade que só pode ser experimentada nesta circulação no interior deste território. Uma outra maneira de se definir o universo do luxo é através da ideia de raridade. Essa ideia tem várias dimensões. Uma, por exemplo, é a escassez. Isso aparece muito, sobretudo, nos livros de história. Por exemplo, chocolate. O chocolate é encontrado no México, é levado para Castela, o reino de Castela, na Espanha, se transforma na bebida da aristocracia espanhola, e depois vai para a corte francesa e se transforma na bebida da aristocracia, em contraposição à cerveja, que é justamente a bebida popular. Então, tem até um belo livro, pequenininho, de um autor alemão que chama-se Schivelbusch, que faz uma comparação entre o chocolate e a cerveja, justamente em termos de contraposições entre classes sociais nesse lugar. Aí, nesse caso, a escassez é que conta. Não é? No caso do universo do luxo, existem vários exemplos. Um exemplo, o caviar selvagem, que no Mar Cáspio, onde existe o esturjão, ou o caviar cultivado em tanques. Cultivado em tanques não é tão raro como aquele que existe no Mar Cáspio. E apesar de hoje em dia, parece que a pesca foi interditada. A água de cristalo, por exemplo, que é uma das garrafas de água mais caras do mundo, com o desenho do Modigliani, tem 750 ml de água de Fiji, mais uma geleira de Islândia, 5 miligramas de pó de ouro e 23 quilates, que é essencial para a saúde e o paladar, como vocês sabem. Não é? Ou então, ela tem uma dimensão da raridade como tecnológica. O Hotel Hidropolis em Dubai, por exemplo, onde você entra no hotel, e eu não fui lá, hein? Você entra no hotel e você tem no quarto uma parede que é justamente transparente, e você vê toda a fauna marinha, os peixes, a flora, esse tipo de coisa. Ou então, os automóveis, que são, por exemplo, tipo Bentley Continental, que acelera de 0 a 100 km em 4,6 segundos. Tem uma série de elementos aí que tem a ver com essa dimensão da raridade. Uma outra dimensão, que eu vou falar menos, vou acabar não falando muito, porque tem a ver com o capítulo do mundo da arte, é que a raridade também se associa ao feito à mão. Aquilo que é artesanal. Tem toda essa dimensão do artesanal, mas não nos iludamos. Não é o artesanal popular. É um determinado tipo de artesanal trabalhado por esse universo do luxo. Certo? Então, aí nós temos um conjunto de elementos aí que já começam a definir esse universo. Efeito Veblen, agora aqui nós já temos a raridade, e agora existem também algumas séries que são séries limitadas, da produção de objetos com produção de séries limitadas. Por exemplo, bolsa Kelly da Hermès. Kelly é da Grace Kelly, não sei se os jovens conhecem a Grace Kelly. Eu andei revendo os filmes do Hitchcock com ela, mas ela era linda, realmente um arraso. Tem na Netflix, eu acho, ou no Amazon. E ela foi nomeada, a Bolsa da Hermès foi nomeada, ela já existia a Bolsa. Eu li uma tese de mestrado sobre a Bolsa da Grace Kelly, vocês acreditam, realmente? Mas o interessante é que a Bolsa, ela pode ser comprada
no Básica, preto e branco. Ela pode ser comprada em couro de crocodilo, depois eu falo os preços, por enquanto não. E ela pode ser em couro de crocodilo ornada de diamante. Certo? Ou então, o perfume L'Instant da Guerlain, que foi tirado em 750 exemplares, frasco polido à mão e tampa em ouro fino. Certo? O que é importante nós retermos aqui em termos de reflexão? É se nós justamente cruzarmos isto com o tema da esfera da arte, porque vários sociólogos da arte mostram que o tema da raridade é um tema importante na determinação do universo da arte. Existe uma socióloga francesa, eu não sei se ela está viva ainda, que se chama-se Raymond Moulin, que escreveu vários textos interessantes sobre pesquisas muito interessantes sobre arte, sobretudo na França, que ela diz o seguinte: é preciso designar como artístico um certo tipo de raridade, de outro, criar artificialmente a raridade do que é designado como artístico. Preciso reler ou não? Não? Releio. É preciso designar como artístico um certo tipo de raridade. De outra, criar artificialmente a raridade do que é designado como é artístico. Nós poderíamos dizer em relação do luxo exatamente, parafraseando, algo assim. Designar o luxo como um tipo de raridade e artificialmente criar a realidade daquilo que se define como luxo. Isso significa que as empresas do luxo têm, usando uma ideia do Weber, eu diria, têm um monopólio da definição do luxo e da distribuição dos objetos de luxo. Está claro? Então, essa ideia do monopólio é interessante porque ela tem um lado que é um lado material, que tem a ver com o comércio mesmo das empresas. O monopólio, os oligopólios detêm esse monopólio. Mas ela detém também o monopólio, como diria Weber, da definição legítima daquilo que é raro, que é definido como luxo. Por isso que as falsificações, eu vou só falar das falsificações aqui, aparecem como um elemento de contraste em relação a isso. Não porque aquilo que é falsificado faz com que as pessoas não comprem as coisas de luxo. Porque ninguém vai comprar as coisas de luxo se não tiver dinheiro mesmo. Ou seja, se eu for comprar uma bolsa Hermès, eu compro a bolsa, gasto 15, 20 mil reais, mas vou ficar olhando a bolsa. Eu não faço parte desse mundo. Só isso. Eu comprei a bolsa. Agora, as falsificações têm uma outra implicação. É que, se elas fossem levadas realmente a sério, significa que a norma poderia ser burlada. Ou significa, eu deixaria de ter o monopólio da definição da norma. Está claro assim? Essa que é a ideia principal das classificações. No final do livro tem alguns elementos sobre a classificação, embora não seja um tema central, mas o mais importante aqui é entender o contraponto com a ideia digamos assim, o contraponto com a questão da definição. Um segundo ponto que aparece no interior, analisando esse universo, diz respeito à contraposição com a moda. Existe uma relação entre moda e luxo, mas a gente vai perceber na literatura que existe um abismo entre os dois lados. A moda é temporária, o luxo se quer eterno. O luxo se quer durável, na verdade. Enquanto a moda, ela varia segundo as conjunturas. Daí uma valorização muito grande dos pais fundadores. Aí você fica sabendo a história do Louis Vuitton, do Versace, do Prada, da Armani, Cartier, esse tipo de coisa. E é uma ideia que está muito nessa ideia de, tipo, diamantes, diamonds are forever, né? Ou seja, você tem essa ideia de perenidade que se coloca. É interessante essa dimensão, porque ela permite olhar o mundo. Agora eu vou sair um pouco do universo do luxo e vou passar para o outro registro, que eu não vou enfatizar muito, mas que é interessante, que para mim foi um achado. E confesso para vocês que praticamente ninguém viu assim.
Se isso é verdadeiro, isso significa que nós vivemos num mundo que é flexível, porém o que é valorizado é o permanente. Se nós associarmos isso com o mundo dos ricos, nós teríamos que dizer o seguinte: o universo do luxo e o mundo dos ricos não é flexível. Ele se quer permanente. E isso tem a ver, a meu ver, com toda uma relação de poder, aquilo que é estável. Então é muito interessante porque o diagnóstico dos nossos tempos é a passagem do fordismo para o capitalismo flexível. Certo? Aqui é o contrário. Se aconteceu isso, é necessário que a gente se resguarde ainda mais e reforce as fronteiras. Está claro o raciocínio? É interessante como achado para olhar. Dito de uma outra forma, as relações de poder necessitam de espaços estáveis para se construir enquanto tal. Bem, passo em seguida para a questão do luxo. Dentro dessa perspectiva, é interessante perceber o Raro, o Veblen, a questão das séries limitadas, a questão da própria definição do luxo. Não sei onde é que foi agora. É que, ou seja, nesse mundo que é líquido, para falar como Bauman, né, tudo é líquido, o luxo tem que ser sólido, nesse sentido, é importante que aqui aparece uma outra ideia, que é a ideia de inacessibilidade. Esse mundo tem que ser inacessível, raro, no sentido figurado e próprio do termo. Figurado enquanto símbolo e próprio no sentido que não é possível qualquer um entrar dentro deste universo. Nas esferas de marketing, existem vários trabalhos que vão dividir os objetos em termos de acessíveis, intermediários e inacessíveis. Não é? O produto perfeito situaria-se no nível do inacessível. É aquele que, na verdade, pouca gente teria uma possibilidade de ascender. Isso nos coloca uma questão, que é uma questão de como nós imaginarmos o desenho, a geografia deste universo. Geralmente ele é imaginado enquanto uma pirâmide social dividida, digamos, em função da entrada, digamos, dos recursos das pessoas. Mas, na verdade, eu creio que ele é possível fazer de outra forma, inclusive retirando a ideia de um autor francês que trabalha nessa esfera mesmo do luxo, que se chama Castarred, imaginar esse universo como se tivesse um centro, depois você tem uma outra dimensão, aqui intermediária, e depois uma outra dimensão fora. O universo seria tudo isso. Aqui no centro você teriam aquilo que é considerado por eles como o luxo perfeito, entre aspas, claro. Iates, aviões particulares, joias específicas. E na ponta de cá, bolsa Hermès, Armani, esse tipo de coisa. Então, se vocês acharam que porque compraram um terno Armani, vocês estão no universo do luxo, vocês estão apenas na periferia desse universo que eu estou desenhando. Então, é importante entender esse tipo de coisa. A outra coisa que é importante ao pensar desta forma é que é possível recuperar uma ideia que, na verdade, é de um antropólogo francês, o Marcel Mauss, que é uma ideia de mana, da força, na verdade. Isso se faz através da literatura, como diz os antropólogos, através de uma categoria nativa, que eles chamam de declinação. Eu não sei onde é que está o exemplo da declinação aqui. Ah, está aqui. Declinação é o seguinte. Você tem um objeto específico e, na verdade, esse objeto ele pode ser declinado em objetos menores, certo? Dou um exemplo de uma executiva da Dior. Exemplo interessante. A Dior tem um perfume que chama-se J'adore, eu adoro, que faz concorrência com o Chanel número 5, certo? Então, eles estavam querendo lançar no mercado um outro perfume além do J'adore. Olha o dilema dela. Nós tínhamos pensado em um perfume como o J'adore, que fosse a declinação olfativa de J'adore, sem ser J'adore, mas que fosse, ao mesmo tempo, um pouco de J'adore. Significa o seguinte, a declinação é, quando você parte do centro para a margem deste universo, na verdade, o mana, como diria o Marcel Mauss, ele vai se debilitando, mas ele permanece. Certo? Para lá da fronteira ele não existe mais. Mas para dentro da fronteira ele existe em graus quantitativos diferentes. Qualitativos ele é o mesmo. Está claro?
Essa ideia de declinação é muito interessante nesse sentido, porque nos permite desenhar melhor essas fronteiras nesse sentido. Como eu estou falando muito, eu vou pular uma parte que, sobretudo em relação ao mundo, não do mundo dos ricos, porque esse eu acho uma delícia de falar, se vocês me permitirem, a ironia. Porque é difícil escrever isso aqui, segurar os adjetivos e não carregar contra, ou seja, escrever do ponto de vista de uma escrita sociológica, antropológica, uma coisa assim. A relação com o mundo da arte é muito importante. Eu não vou falar dela aqui. Mas ela é importante justamente porque ela tem essa dimensão. O que é o mundo da arte? Ele é, ao mesmo tempo, também transnacional e hiperrestrito, primeira coisa. Segundo, está associado ao mundo dos milionários hoje em dia, que tem todo um debate em relação a isso. E terceiro, é um mundo com fronteiras bem delimitadas, aqui é arte, o que não é arte, esse tipo de coisa, e que, na verdade, é a questão da raridade de vários elementos. Dito de outra forma, são mundos no interior do qual o conceito de mercadoria, no sentido de Marx, não se aplica. Nós temos aí um mundo que, digamos, está mais para o lado de Durkheim, né, na ideia que o sagrado agrega valor simbólico ao profano. Essa é a ideia, mas aí não é qualquer sagrado e também não é qualquer profano. Na verdade, é como isso é trabalhado dentro pelos atores, as instituições nesse circuito. O que é importante entender nisso, e agora eu caminho talvez, não ainda para a conclusão, mas um outro segundo ponto, que tinha respeito ao mundo dos ricos. Por que o mundo dos ricos? Vocês perceberam que eu fiz todo esse exercício de raciocínio e não falei o preço de absolutamente nada. Isso é uma estratégia deliberada que eu tomei para evitar o vínculo entre luxo e dinheiro numa relação imediata. Certo? Então, agora, vamos recuperar essa outra parte, mas de que forma? A ideia que me ocorreu me veio do meu velho professor Roger Bastide. Quando eu fazia o curso de doutorado, na época eu estava curso afro-brasileiro, na França, até o doutorado, nas aulas o Bastide falava várias coisas, e uma das coisas que eu nunca me esqueci, está anotada no meu caderninho em algum lugar, porque eu tenho essa hábito de fazer cadernos, essas coisas, a caneta tinteiro, e agora eu passo no computador, mas continuo escrevendo caneta tinteiro. Ele dizia o seguinte, com uma ironia muito grande: mesmo os deuses têm necessidade da matéria. E ele ria. E ele dava o exemplo que ele gostava, que era o exemplo do candomblé. Ou seja, o candomblé é um culto específico, no qual os orixás incorporam, digamos, o médium, não é? O cavalo, e esse cavalo vem dançar numa festa específica. Iemanjá, Oxum, Oxóssi, Xangô, uma série de coisas. Esses orixás também têm que ser cultuados. Tem que ser oferecido o sacrifício de animais. Uma galinha, cabra, uma série de coisas. Dito de outra forma, se não existisse o terreiro, não existiriam os orixás. Os orixás lá em cima, se não baixassem, desapareceriam. Por isso a imagem é interessante. A imagem é, mesmo os deuses precisam da matéria. Certo? O meu raciocínio é o seguinte: o universo do luxo incorpora no mundo dos ricos. Incorpora entre aspas aqui, sei lá. Como se fosse o orixá, o simbólico, as duas coisas são juntas. Então, essa homologia entre dois espaços é que permite a realização material em práticas específicas, digamos, desses elementos que foram trabalhados anteriormente nesse universo singular. Por exemplo, passeios em iates, frequência a hotéis, palácios, qual a relação que, na verdade, as pessoas que vivem esse universo, existem alguns poucos trabalhos sobre isso, e as outras pessoas que são da área de serviços, por exemplo, em grandes hotéis, tem toda uma literatura em relação a isso. O que é importante? Literatura pequena, mas existe. Primeira coisa que é importante colocar é que os dados sobre as pessoas de ricos, tem um termo que chama-se High Net Wealth Individuals, que, na verdade, são pessoas de riqueza, eu diria em português. E algumas firmas que trabalham, são consultorias, tem uma que chama-se Capgemini, ela é francesa, e a Merrill Lynch, que essa não é francesa, que, na verdade, classificam as pessoas que têm dinheiro. Existe também o Credit Suisse. O que é uma pessoa que é milionária?
é todo um debate, como tem debate sobre linha de pobreza, certo? Uma pessoa milionária é aquela que tem $1 milhão investido em qualquer tipo de aplicação, pode ser empresa, pode ser ação, pode ser caneta poupança, o que vocês quiserem, além das coisas que já tem. Certo? Então tem que ter pelo menos aí 4 milhões e 100 mil reais. Eu não sei se vocês têm isso no banco, esse tipo de coisa. Certo? Então, esse é o patamar mínimo. Certo? E a partir daí é possível contabilizar os milionários. Existem mais ou menos 15,5 milhões de pessoas no mundo, que podem ser colocados segundo esses cálculos. Estão concentrados na Europa, América do Norte, Ásia. Então, há uma homologia entre a concentração do consumo dos objetos de bens pessoais, nos mapas que eu tinha feito no outro capítulo, com esse capítulo e, digamos, a distribuição dessas pessoas de riqueza. Também existe uma concentração em cidades, como no outro jeito, não é? E nós vamos perceber que existe, claro, também uma diferenciação entre eles. A diferenciação se faz entre aqueles que são chamados milionários, que têm 1 a 5 milhões de dólares, os multimilionários de 5 a 30 milhões, e os bilionários com mais de 30 milhões, que, na verdade, são chamados, que aparecem na revista Forbes, na lista da Forbes, esse tipo de coisa. Claro que isso implica numa enorme concentração de renda em escala transnacional. Alguns dados de 2015 mostram que apenas 62 indivíduos tinham mais dinheiro do que 3,6 bilhões de pessoas, para vocês terem uma ideia. Ou seja, é nesse universo, tem os dados, é que se materializa, digamos assim, o mundo, no mundo dos ricos, que materializa o universo do luxo. Aí, nesse interior, aparece o tema do dinheiro. O tema do dinheiro é um tema muito trabalhado, não para se associar tanto, mas mais, sobretudo, pelos programas. Se vocês entrarem no vídeo no YouTube, se vocês colocarem luxo ou então dinheiro, vai aparecer jogador de futebol, princesa, rei, uma série de coisas. E é um tema que, por exemplo, muitas pessoas vão escrever sobre como ganhar dinheiro facilmente, como é que os ricos escondem suas coisas. Tem toda uma noção de segredo em relação a esse mundo, que é um mundo pouco visível, não é, do ponto de vista dos negócios, por exemplo, Ilhas Caimã, essas coisas todas, mas também visível do ponto de vista de um mundo que estabelece os seus muros em relação ao mundo que nós conhecemos. Para ter alguma ideia em relação a isso agora. Uma bolsa Kelly básica, preta e branca, em couro, na Hermès, custa 17 mil reais. Uma bolsa Kelly em couro de crocodilo custa 49 mil reais. Uma bolsa Kelly de crocodilo ornada de diamantes custa 390 mil reais. Um automóvel Audi A4 geração 5 custa 241 mil reais. Um Mercedes SLR custa 3 milhões e 100 mil reais. Um Lamborghini Aventor custa 30 milhões de reais. Então, aí existe um conjunto de elementos, de preços, que, na verdade, coloca no interior deste universo que eu tinha descrito, uma variação, certamente, mas com fronteiras externas bem delimitadas. Isso significa que esse mundo dos ricos, ele obrigatoriamente, ele tem que se encarnar, como diz o Bastide, em lugares concretos e se cercar de fronteiras sólidas. Isso nós vamos encontrar em diversos lugares. Um bom exemplo é o Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, onde não existe a possibilidade de entrar no shopping com automóvel, sem automóvel. Não é possível entrar a pé. Você só entra de carro particular ou de táxi ou Uber, que é uma forma de você impossibilitar a entrada de outras pessoas dentro desse espaço especializado.
Existe também um conjunto de outros estudos que eu uso, e aí de fato, há vários estudos. Eu uso, sobretudo, os dados em Londres, do processo de segregação no interior dessa cidade, mas o importante aqui, para o raciocínio meu, não é o seguinte: mesmo no interior de uma cidade, uma pessoa que habita esse universo, ela não pode estar em todos os lugares que os outros estão. Porque não dá para uma pessoa entrar aqui e não estar presente aqui. Ela está aqui no meio de todos vocês, certo? Portanto, a arte é você estabelecer o circuito da onde ela pula daqui para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar que faz parte desse universo específico. Ou seja, práticas como frequentar determinados bares, frequentar determinados shoppings, frequentar determinados lugares no aeroporto, esse tipo de coisa. Esse processo de circulação é que amarra pessoas, objetos e práticas. Esse exemplo é um exemplo interessante, tem um dos exemplos que eu trago interessante, desse processo. É um processo de hipersegregação, é uma viagem que é feita num navio que chama-se The World, o mundo. É um transatlântico, onde as pessoas, com 250 cabines não, apartamentos, que podem ser apartamentos de 2 quartos, 1 quarto, 2 quartos e 1 quarto. Não há mais que 250 pessoas. Nesse navio transatlântico, as pessoas definem a rota do navio numa assembleia. E elas compram a cabine. É propriedade delas. Então, a pessoa passa 3, 4 meses no navio, traz amigos, e você vive inteiramente separado de todo o resto. Com gastronomia, com vinhos, com tudo. É interessante o exemplo que, digamos assim, é o máximo do processo material de separação que é possível. Existem várias possibilidades. Eu analiso, inclusive, no capítulo, usei muitos textos do Ivan Goffman para isso, para trabalhar essas relações de interação entre o que está dentro e está fora no universo holístico. Não vou falar nisso aqui agora, mas é importante entender que esse processo é um processo que agora implica nesta neutralização da ambivalência estrutural que eu tinha falado anteriormente. Lembram-se? A ambivalência era estar no mundo e separar do mundo. O processo justamente era nesse sentido. Por fim, vou terminar, já falei muito, em relação à questão da norma e do padrão. O universo do luxo, ele tem que ser, ao mesmo tempo, diferente, como eu tinha dito, mas ele tem que ser elevado. Para ser elevado, é interessante, e aí tem todo um diálogo com o Bourdieu que eu faço, que eu gostei de fazer, por sinal, embora Bourdieu não seja, digamos, a referência principal na construção da minha argumentação, mas nesse capítulo sim, que é justamente aquilo que, aqueles elementos de classificação que eu tinha colocado antes. O luxo, na verdade, se vocês que conhecem um pouco do Bourdieu, sabem que ele gosta muito dos adjetivos. Certo? Então, os adjetivos, na verdade, por exemplo, como eu organizei um dos primeiros livros sobre o Bourdieu no Brasil, ele tinha me mandado um número da revista Actes de Recherche de Ciências Sociais. E nesse número da revista tem uma capa, e na capa tem um monte de adjetivos. Os adjetivos são comum, atrevido, sentimental, modesto, vulgar, harmonioso, ultrapassado, refinado, íntimo. Na verdade, ele quis dizer o seguinte: as práticas culturais podem ser organizadas segundo o adjetivo que as classifica, nesse sentido. Eu retomei essa ideia, que é uma ideia que os antropólogos usam bastante em vários estudos, e o mundo do luxo ele é marcado por vários adjetivos. Sonho, mágico, mito, eternidade, exceção, perfeição, maravilha, raridade, sublime, feitiço, uma série de coisas. O que isso significa? Significa que é possível classificar os objetos através desses adjetivos, o que estabelece uma superioridade de um determinado tipo de gosto e de uma inferioridade de um outro tipo de gosto. A norma prevê isso, dito de outra forma. O sublime e o maravilhoso é melhor do que, digamos aqui, o que existe fora desse mundo. É importante entender que todo esse elemento de sublime e maravilhoso,
ele tem uma dimensão simbólica, mas ele tem também uma dimensão material. Isso já não aparece no Bourdieu da mesma forma. Por quê? Porque no mundo dos ricos é necessário que esses adjetivos se realizem materialmente. Eu me lembro que alguém me veio perguntar, falando, eu não li o livro do Boltanski recente sobre o enriquecimento, que disse que saiu depois que eu tinha escrito o meu texto, até cruzei com ele na SBS, e ele fala um pouco da coleção. E esse elemento da coleção, eu acho que tem um problema aí nessa história. O elemento da coleção é o seguinte, o que é uma coleção? Uma coleção é um conjunto de objetos que eu torno raro e que, na verdade, coloco à parte do mundo. Pode ser desde flâmula, eu não sei se os mais novos, outro dia eu falei em flâmula, a minha enteada perguntou o que é flâmula. Flâmula é aquelas bandeirinhas, geralmente era de clube, esse tipo de coisa, ou pode ser automóveis, esse tipo de coisa. Porém, na ideia de coleção, aquilo que é colecionado e tem um valor, vamos colocar, aproveitar que a Raquel está aqui, que é durkheimiana, agora dessas coisas, entre aspas, tem um valor sagrado. Então, na verdade, ele mora à parte dos outros objetos, certo? No mundo dos ricos, é necessário fazer esse movimento, mas depois fazer isso descer de novo com os espíritos que o Bastille estava falando. Dito de outra forma, não dá para a coleção ficar lá. Eu tenho que usar a Chanel, eu tenho que usar o Lamborghini, eu tenho que, na verdade, materializar essa dimensão. E essa dimensão é que implica na dimensão simbólica e material deste mundo. Eu acho que eu vou parar por aqui. Tem vários elementos, talvez, que eu não tenha colocado. Volto somente a uma questão. É interessante que, depois desse trabalho, o que me chamou muito a atenção, aliás, outro dia me fizeram uma pergunta, eu estava justamente colocando isso numa palestra na ECA em São Paulo, uma pessoa me falou assim, mas Renato, você está falando que esse mundo é um mundo oculto, o mundo do segredo, que a gente não vê. Qual a relação desse mundo e a visibilidade do mundo moderno, onde tudo é visível, tudo é tecnologia e uma série de coisas? É uma questão interessante. Da mesma maneira como a questão entre o sólido e o líquido, que eu tinha falado antes, entre o efêmero e aquilo que é permanente. Se nós formos ler o diagnóstico do mundo atual, nós diríamos que, nesse diagnóstico, os ricos não estão. Nem o mundo luxo. Eles não entram nessa esfera. Essa esfera é de outra natureza e de outra galáxia. É interessante olhar assim, porque você começa a enxergar também a relação não só do universo que é tratado no livro, mas também daquilo do mundo contemporâneo em relação a esse tipo de perspectiva. Muito obrigado.